Olá a todos, meu nome é Jaime, eu falo aqui da Inglaterra. Eu penso que todos vocês, adventistas, todos nós adventistas, vimos o vídeo de Tony Palmer, um pastor protestante ou evangélico nos Estados Unidos que surge com um vídeo falando para nós protestantes ou evangélicos ou pentecostais voltarmos a reconhecer a Igreja Católica como a Igreja Mãe e acabar com essa divergência, com essa hostilidade, sei lá o quê. E ele disse uma série de coisas que está muito bem, foi muito bem comentada e debatida pelo pastor Doug Buckler nos Estados Unidos e outros pastores também. E eu penso que nós, adventistas, temos aí um tema para discutir por muito tempo. Bom, a minha razão deste vídeo é justamente para comentar acerca do pastor Ranieri. Eu não conheço ele, vi ele pela primeira vez, num debate ou numa mesa que haviam várias pessoas, inclusive pastores, no UNASP. E também em um outro vídeo separado que ele também comenta sozinho. Bem, parabéns por falar da nossa posição oficial acerca do ecumenismo, da nossa, houve ali questões proféticas e que, afinal, nós sabemos disso de cor e salteado. Mas eu gostaria de dizer que o senhor pastor Ranieri me decepcionou um pouco, porque o senhor omitiu algumas coisas. E provavelmente o senhor conhece mais do ecumenismo do que eu. O senhor conhece muito mais do ecumenismo do que eu. E o senhor não falou do ecumenismo aqui que o senhor devia ter falado. E o que o senhor devia ter falado? Porque a igreja adventista surge agora dizendo que não. Algumas pessoas da igreja surgem que não. Isso daí é uma posição inviável para nós, como adventistas, voltarmos a reconhecer a igreja católica. Mas isso é óbvio, não é? Agora, o que não é óbvio? O que não é óbvio? É nós, adventistas, por décadas e décadas, estarmos envolvidos dos pés à cabeça nesse ecumenismo. E o senhor comentou acerca do ecumenismo, senhor pastor Ranieri, dizendo que não é. Primeiro, no debate no NASP, o senhor disse. O senhor começou falando assim: e por que, que a igreja não tem uma declaração oficial acerca do ecumenismo? Mas o senhor não respondeu essa pergunta. O senhor não respondeu. Por que, que nós não temos uma declaração oficial? Mas eu vou responder por que, que nós não temos essa declaração oficial. Porque o senhor não quis responder. Mas eu vou responder. Nós não temos uma declaração oficial porque nós temos divergências acerca do ecumenismo. Nem todos os pastores discordam, nem todos os pastores concordam. Isso quer dizer que nem todos os pastores concordam, nem toda a liderança concorda com a posição original, profética, missionária da igreja. E quando o senhor diz que nem tudo, nem tudo, nem tudo é mal no ecumenismo, eu até concordo com o senhor. O senhor falou que nós temos reuniões com as outras igrejas para orar a favor da paz, orar, fazer ajuda, trabalho mútuo contra a pobreza, ou etc, etc. Eu não sei direito, não sei. Não sei se isso é viável, porque é lógico que as igrejas não estão ali à procura de fazerem um projeto em prol da pobreza, em prol da paz. O objetivo ecumênico é que estas igrejas se relacionem e terminem essa hostilidade. E vocês líderes, quando participam dessas reuniões, lá nas reuniões, vocês são excelentes amigos. Vocês conversam, vocês batem papo, vocês vão jantar fora, e às vezes até hotéis, que eu sei. Mas depois nós não ficamos sabendo do que aconteceu nas reuniões. Vocês vêm dizendo que nós não devemos nos unir, ou alguns, nem todos. Mas lá vocês se dão bem com eles. Lá, entre eles e vocês não são Babilônia. Vocês são amigos. Mas depois para os membros, se os membros reclamarem, vocês falam, não, nós somos lá só para ouvir eles. Né? E depois esse papo furado completo, o maior papo furado é que nós somos observadores no Conselho Mundial de Igreja. Isso é o maior papo furado que existe. Mas quem é que acredita nisso?
Nós somos observadores. Nós não somos observadores, coisa assim, mas nós participamos do Concílio Mundial de Igreja em várias coisas, em vários projetos. Não é só no Concílio Mundial de Igreja, em toda a Europa. Em toda a Europa. A Igreja Adventista está oficialmente ligada a instituições ecumênicas. E ela trabalha junto com elas. Quero um exemplo? A Sociedade Bíblica. Nós temos Bíblias totalmente deturpadas, falsas. Todo mundo sabe, você já é velho. A igreja nunca falou nada sobre isso. A igreja se envolve na sociedade bíblica. A igreja participa. A igreja faz. Na Europa, ela faz convites na igreja com outros. Convites ecumênicos é posto nas paredes lá da igreja, no anúncio da igreja. Então, eu tenho relatórios e documentos, mas são tantos documentos, pastor. Nós estamos oficialmente, sem falar do tratado entre a Igreja Adventista e a Igreja Católica na Polônia. É um tratado absurdo, absurdo. Nós, adventistas, no livro Grande Conflito, dizemos que o Papa é o representante de Satanás. Agora, como é que nós podemos ter relacionamento com o Papa? Você comentou acerca do Bert Beach, que foi cumprimentar o Papa, eu lembro, na década de 70, quando ele surgiu com aquela coisa do Papa, né? E depois só a internet que veio trazer isso, mas depois de 20 anos a internet veio trazer isso a fundo, porque eu sou adventista de segunda geração e nunca soube disso. Mas a internet realmente revolucionou essas informações. Vocês conseguiram esconder muita coisa durante muito tempo. Que se passou ali no segundo concílio do Vaticano. Houve envolvimento da Igreja Católica. O pastor adventista, Maxwell, chamou o Papa de Sua Santidade. Mas isso foi na década de 60 e 70. Nós temos hoje, na década de 90, foi vergonhoso, vergonhoso o que houve ecumenicamente aqui na Europa com relação à Igreja Adventista. Padres pregaram na Igreja Adventista. Padres pregaram na Igreja Adventista. E no dia de sábado, né? Sem contar as outras reuniões, são inúmeras. Eu fui em reuniões, pessoalmente eu participei em Odivelas, em Lisboa, e em Leiria, onde o tema da reunião ecumênica era unidade entre as igrejas, entre as denominações. Unidade, ninguém estava ali para orar pela paz. Mas encontros pela unidade são quase infinitos. Unidade, o tema é unidade. A Igreja Adventista fazia publicações em Portugal para as outras igrejas dizendo que nós éramos a favor da unidade. Eu tenho esses materiais são comuns aqui na Europa. Mas depois, se alguém fosse inquirir, o pastor dizia que não. Então, a liderança adventista ela tem uma mensagem liberal, uma mensagem ecumênica para os liberais adventistas e uma mensagem mais profética para os conservadores. Isso é uma vergonha, pastor Ranieri, o senhor não dizer isto. A igreja adventista mudou o seu comportamento na música, no, no seu impacto evangelístico, a forma que ela evangeliza. Nós mudamos nosso estilo de mensagem. E essas pessoas, esses novos convertidos que estão entrando na igreja, eles não fazem a mínima ideia do que aconteceu no desenvolvimento da década de 80 e 90. Eles estão entrando depois do ano 2000, numa era em que a igreja adventista praticamente não fala nada contra a igreja católica. A não ser um ou outro pastor, a não ser uma ou outra campanha. E depois temos aquele problema que é se a igreja tem uma estrutura, se ela é autossustentável, como aí no Brasil, é uma das melhores igrejas no mundo, com uma estrutura maior do mundo, só perto dos Estados Unidos. Então vocês não precisam tanto do ecumenismo. Mas na Europa, que a igreja está na falência total, aqui na Europa, vocês nunca falam isso, vocês falam sempre que a igreja está crescendo, a igreja está crescendo, a igreja está crescendo no mundo, né? Isso é mentira. A igreja está quase morrendo aqui na Europa. Está quase terminando em alguns países. É que ela precisa dos envolvimentos ecumênicos, pedem ajudas governamentais, se envolvem, se comprometem. A mensagem está completamente comprometida. Todo mundo sabe disso. Eu não sou antitrinitarista. Eu concordo com a igreja, as 28 doutrinas. Eu sou de 27 dias, segunda de geração. Mas você, pastor Ranier, você omitiu. Você deveria dizer que a igreja adventista está no ecumenismo. E é por isso que o pastor Ted Wilson, ele surgiu aí com um vídeo no YouTube onde ele pede
para as igrejas, para os pastores não chamarem ninguém das outras igrejas para vir falar na nossa igreja. Ele chegou a esse ponto, né? Então eu pediria que vocês fossem mais honestos na vossa abordagem e assumissem, fossem humildes, assumissem de que a Igreja Adventista está promovendo o ecumenismo e essa nova geração que vem aí, ela vai causar graves danos ao papel profético da Igreja Adventista. Muito obrigado pela atenção.